Estamos ao vivo. Estamos ao vivo para mais uma Hora da Estrela. A sua hora de brilhar. Hoje é uma linda e maravilhosa terça-feira. Todos os dias nós temos live aqui nesse horário de 9h30, 9 horas a 9h30, de 9h30 a 10 horas, sempre esse horário. E hoje nós vamos falar de Isaías 6. Enquanto eu faço a minha maquiagem, nós vamos extrair as lições de Isaías 6 para a construção da nossa marca pessoal. Se você quer construir uma marca pessoal feminina que impacta e cura e transforma outras vidas, você está no lugar certo. Porque aqui nós aprendemos, crescemos, choramos, maquiamos, rimos das nossas quedas. Aqui é um lugar de aprendizado constante, de crescimento constante. Então, se você é uma mulher que se interessa por crescimento, você está no lugar certo. A gente vai crescer junto, aprender, se desenvolver juntos. E hoje nosso... Ó, acabou o meu protetor labial. E hoje a gente vai extrair as lições de Isaías. Isaías 6. Isaías 6 é um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. Ele nos convida a refletir sobre um chamado, que foi o chamado do profeta Isaías. Cadê minha base? Minha base não, minha blindagem. O profeta Isaías, ele foi chamado para viver um propósito. Assim como você também foi chamada para viver um propósito, o profeta Isaías também foi. E aí, ele traz algumas lições poderosas, valiosas para a nossa construção de marca pessoal, para a nossa construção de vida com sentido. E você, mulher que quer construir uma marca pessoal de cura, de impacto, de transformação e propósito, esse é o momento. Essa é a hora, chegou a hora da gente embarcar nessa jornada. Então Isaías 6, ele nos mostra que antes de sermos voz de cura, nós precisamos ser tocadas por Deus. Antes de decidir que vamos empreender, que vamos ser dona de um negócio, que vamos impactar outras vidas, nós precisamos ser tocados por Deus. Quando você tem uma marca, você não tem só uma marca, você tem uma missão. Então a construção de uma marca pessoal feminina, ela não começa com performance, não. Ela começa com cura, ela começa com reconhecimento da sua própria humanidade. Ela começa com o chamado para o seu propósito. Então, quando nós decidimos que vamos empreender, nós precisamos ir além do ganhar dinheiro. Nós precisamos falar do servir o próximo. Essa é a nossa missão como mulheres. É levar a cura, levar a transformação através daquilo que nós fazemos.
Se você vende roupa, por exemplo, você não vende roupa somente. Você vende autoestima também. Você vende bem-estar. Uma mulher que compra uma roupa de você e ela se sente bem naquela roupa ali, ela não está feliz só pela roupa, ela está feliz porque ela comprou, ela se sentiu bem, ela se sentiu outra pessoa, uma autoestima lá em cima. Então, a mulher que entende que o seu negócio, a sua marca, não é só sobre ganhar dinheiro e pagar as contas no final do mês, ela encara isso com muito mais leveza, com muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais compromisso, com muito mais verdade, com muito mais presença, com muito mais transformação, porque você entende que aquilo que você faz é um canal de cura e de transformação. Então, Isaías nos chama, nos convida a essa reflexão, a esse pensamento de olhar para a nossa marca dessa forma. Você precisa de cura primeiro, de restauração, de conexão com você, de leveza, de vida com propósito, para depois você começar a impactar outras vidas de verdade. Então, no versículo 1 de Isaías 6, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Qual que é a lição desse versículo? Está no versículo 1. Toda marca começa com um encontro real, com um propósito. Toda marca começa com um chamado. Deus, ele chama, ele toca o nosso coração. Nós, mulheres, nós temos um poder, uma intuição. E essa intuição, ela é o quê? É um chamado. Então a gente sente no coração, nós sentimos no nosso coração quando é que Deus está nos chamando para algo grandioso, que vai além de nós. A gente sente quando é hora de recuar, quando é hora de avançar, a gente sente. Então, a nossa marca é sobre esse chamado. Uma marca poderosa, ela nasce quando você levanta os seus olhos e você consegue ver Deus no seu sublime trono e naquilo que você faz no dia a dia. Quando você entende que o que você faz é além do dinheiro, além do ganhar dinheiro. Então, o verdadeiro impacto, ele começa quando você entende que está no controle da sua vida, quando você entende que está no comando, quando você entende que existe um Deus maior no comando de cada ação. Ah, mas eu me sinto perdida, eu não sei o que fazer. Deus mostra pra você todo dia o que você deve fazer. Só que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e aí nós acabamos nos frustrando quando as coisas não saem como planejado, como pensado, quando as coisas fogem do nosso olhar controlador, né? Porque é da natureza feminina querer ser controladora. Às vezes a gente quer mandar e desmandar na coisa toda. Mas aí quando o assunto é Deus, nós precisamos nos recuar. E entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, antes de você se apresentar ao mundo, apresente-se primeiro a Deus. Isso é marca, pessoal. Uma marca espiritual firmada no propósito. Apresente-se primeiro para Deus. Deus, eu te apresento o meu trabalho, eu te apresento tudo que eu estou fazendo.
E manda de encontro a mim aquelas pessoas que querem estar comigo nesse processo. Manda pra mim as pessoas certas. E as pessoas certas vão aparecer. Então, é um encontro de verdade. Uma marca autêntica, ela nasce do encontro com a verdade. Com quem você é. Por isso que ela começa pela identidade. Se você for fazer uma mentoria pra mim, eu tenho a mentoria marca pessoal, né? Se você for fazer uma mentoria comigo, eu falei pra mim, se você for fazer uma mentoria comigo, você vai começar pela identidade. A gente vai começar entendendo sobre identidade, sobre quem é você. Porque se não começar por identidade, você sempre vai ficar perdida. Sempre sem saber o que fazer. Por quê? Porque não tem uma identidade, não tem uma base forte. Não tem uma base de sustentação. E aí, quando você se sente perdida, você vai seguir qualquer coisa. Você vai seguir modinhas, você vai seguir as tendências da internet, você vai ficar sempre voando de um lado para outro, tentando agradar todo mundo, tentando fazer tudo para todo mundo, chamar a atenção de qualquer jeito. A gente vê muito isso hoje em dia. A gente vê profissionais incríveis se perdendo porque quer agradar um público raso, um público superficial. Quer ir atrás de um público que não tá afim, que não quer o produto dele. Aí desce a régua lá para baixo. Quando você desce a régua do seu valor, você desce também as pessoas que vão atrás do seu serviço. E aí você vai encontrar só gente que quer ter o trabalho de graça, que vai te sugar, não vai te trazer retorno nenhum. Tá ali na tua rede social só em busca de entretenimento e mais nada. Então, quando você desce a régua do seu valor, você vai encontrar lá embaixo só o resto, bagaço. Então, você não tem que descer a régua do seu valor. Você tem que subir o seu valor. Você tem que ir atrás de formas de aumentar o seu valor, agregar conhecimento, agregar valor ao que tu faz, para atrair as pessoas que querem pagar por aquilo que você faz. Porque tem gente que não quer não, tem gente que só quer mesmo consumir de graça. Tem gente que só tá em busca do de graça. Ah, é de graça eu quero, não é de graça eu não quero. E aí você vai ficar só entregando de graça, de graça, e não vai. Aí você vai se sentir sugado, frustrado. Porque você está preso no de graça, só fazendo tudo de graça para todo mundo. Então, comece primeiro tendo um encontro com Deus sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, sobre a sua marca, sobre a sua vida com sentido. Não desça a régua do seu valor, pelo contrário, faça subir essa régua, mas para subir você tem que estar em constante melhoria. Não adianta só subir a régua de qualquer jeito. Então precisa ter um agregado aí para essa régua subir. Então, a marca começa por esse ponto, pela identidade e valor. A segunda lição que Isaías nos traz é a seguinte. Deixa eu virar essa luz aqui que ela tá me atrapalhando demais. Opa, agora ficou. Ai, meu Deus, eu vou botar ela de frente aí. A segunda lição que Isaías nos traz é a seguinte. No versículo 5. Ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Esse versículo nos convida a reconhecer as nossas vulnerabilidades. Essa é a lição.
reconhecer as nossas vulnerabilidades e... Deixa eu só pegar uma base embaixo também aqui, que ela tem uma cor diferente. Reconhecer as nossas vulnerabilidades é um ato de coragem. Então, quando eu reconheço as minhas vulnerabilidades, eu estou praticando um ato de coragem. Então, Isaías 5, versículo 5, 6, versículo 5, nos convida a reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas. A gente geralmente não quer reconhecer, não. A gente geralmente quer mostrar que é forte, que faz e desfaz e é dono do pedaço e tal. Só que Isaías 5 nos convida a refletir. E aí não é por aí não, isso aí, você não tá no caminho certo. Não é por aí que você vai seguir em frente. Esse é o primeiro passo para você se curar, para a transformação da sua marca. Reconhecer primeiro que é as suas vulnerabilidades. Eu reconheço que não sei, eu reconheço que tenho medo, eu reconheço que sou fraca às vezes. Eu reconheço isso. Então, mulheres curadoras, elas não são aquelas fortes que não demonstram fraqueza de jeito nenhum. Que é uma Xena na vida, que é a mulher guerreira que faz e desfaz e não tem fraqueza. As mulheres que constroem marca forte são aquelas que reconhecem as suas fraquezas, se acolhem quando necessário, se curam e fazem desse processo de cura remédio para outras pessoas. A sua vulnerabilidade é a ponte que vai gerar o quê? Conexão. Conexão com aquelas pessoas que querem o que você tem, o que você vende, o seu produto, o seu serviço. Quando você entende esse ponto, você passa a ser cura. A sua verdade é cura. A sua conexão é cura. E não performance, mostrar que sou foda e que eu faço e desfaço e que eu boto todo mundo aos meus pés e isso e aquilo. O caminho não é por aí. Então, agora cadê o lápis? O lápis não está aqui. Meu Deus do céu. Tá aqui. Tá aqui o lápis. A lição de número 3 é o seguinte. Lá em Isaías 6, versículos 6 e 7, ele diz assim: Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, e tocou a minha boca. Qual é a lição deste versículo? Você precisa ser tocada antes de ser enviado. O Espírito Santo vai tocar em você primeiro, vai tocar no seu coração, igual ele tocou em Isaías. Primeiro tocou onde? Na boca. Então todo dia nós temos que orar: Espírito Santo, faça de mim um vaso novo, quebra-me se necessário e reconstrua-me, Senhor. Coloque na minha boca palavras de sabedoria, palavras de entendimento, palavras que edificam. Todo dia
Eu peço a Deus isso todo dia. Eu falo, Deus, hoje, coloca na minha boca palavras de sabedoria, palavras de entendimento, que vai gerar transformação, que vai gerar cura, que vai gerar conexão, Senhor. Então, toca os meus lábios igual o Senhor tocou os lábios de Isaías. Antes de levar uma mensagem, Isaías, ele foi o que? Tocado e purificado. Antes dele começar a mensagem dele, antes dele começar a ser um mensageiro, ele foi tocado, ele foi purificado. Ele foi restaurado. Precisou nascer um novo homem. Então peça a Deus, Deus, toca-me, reconfigura a minha identidade. Eu quero ser um novo ser. Eu quero ser uma nova mulher, uma mulher que transforma. Uma mulher que inspira, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Mesmo que ser esse vaso novo significa quebrar-me inteira. Despedaçar-me, destruir-me inteira e reconstruir de novo. Não importa se ficar pedaços, se ficar cicatrizes, mas eu quero ser uma nova mulher. Então eu preciso pedir a Deus isso. E não apressar no processo. Porque às vezes a gente quer as coisas ligeiro, rápido, que aconteça do dia pra noite e tal. Então eu preciso ser curada para mim ser impacto. Para mim ser transformação na vida daquelas pessoas que necessitam do que eu sei. Então permita ser tocada por Deus nos momentos de fragilidade, naqueles passos frágeis que você dá na vida. Permita-se ser tocada, ser curada. Porque é isso que Deus vai fazer com você. Ele vai tocar, vai curar, vai transformar. Vai fazer de ti um vaso novo. A cura pessoal antecede o impacto coletivo. Então, você precisa primeiro se curar. A cura pessoal antecede o impacto coletivo. Primeiro você. Primeiro a sua cura. Primeiro a sua transformação. Para depois você ser luz, ser impacto na vida de outras pessoas. E a lição de número 4 está em Isaías 6, versículo 8, que diz assim: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma marca pessoal com propósito nasce do chamado claro. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, estou aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, transforma-me, Senhor. Senhor, me envia para esta missão. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Para cumprir o teu chamado, através do que eu sei, através do meu servir. Eis-me aqui, Senhor. Então, essa é a nossa oração de todos os dias. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Isaías se prontificou, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. O chamado de Deus, ele desperta uma resposta corajosa. Isaías não ficou pensando, ah, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? Ele foi logo lá e se dispôs a cumprir a mensagem, a missão que ele queria cumprir. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, Espírito Santo, estou aqui. Faça de mim uma nova mulher, faça de mim um vaso novo. Quebra-me se necessário. Então a sua marca, ela não deve nascer para servir a você somente, mas para servir a Deus. Mas quando o assunto é servir a Deus,
que nós precisamos fazer? Estar disposta a se quebrar por inteiro. Eita, que aqui ficou muito marcado. Misericórdia. Quebrar por inteiro. Eu estou disposta a ser quebrada, a ser restaurada, a ser ressignificada. Para aceitar esse chamado grandioso de Deus. Para aceitar essa nova vida. Para aceitar esse novo desafio. Eu preciso estar disposta a viver esse processo de restauração, de ressignificação, de impacto, de renovo, de cura também. Não espere você estar pronta. Você vai ficar pronta na jornada, você vai ficar pronta no momento que Deus te chamar. Ele vai te preparar ao longo do caminho. Ao longo da jornada, Deus vai te transformando numa pessoa capaz. Então você só precisa eliminar do seu coração o quê? O medo. Porque o que mais nos trava é o quê? O medo. O medo de não dar certo, o medo de criticar, o medo de julgar. Então, não espere você estar pronta. Apenas diga, eis-me aqui. Eis-me aqui, Espírito Santo. Usa-me, transforma-me, faça de mim um vaso novo. Cura-me, quebra-me, quantas vezes for necessário, para que eu seja um canal de bênção, de cura, de transformação, de restauração. E aí a gente já vai para a lição 5, que é o seguinte. Essa parte aqui é a parte mais difícil. No Isaías 6, versículo 9, ele diz o seguinte: vai e diz a este povo, ouve, mas não estendais, vinde, mas não percebais. Qual é a lição? Nem todos entenderão, mas a sua missão é semear. Essa é a lição. A sua marca não é para todo mundo. Nem todo mundo vai entender o que você faz, nem todo mundo vai entender o que você fala, nem todo mundo vai entender o porquê. E tá tudo bem, você não tem que ficar explicando, você só tem que viver o processo. E aquelas pessoas que estão interessadas e querem aprender, elas vão aparecer. Deus já avisa Isaías que a sua mensagem não é para todo mundo, ela será recebida por alguns e outros vão ignorar. Assim como Jesus também. Jesus, a mensagem dele é recebida por milhões e ignorada por outros milhões. A sua mensagem é a mesma coisa. O profeta Isaías já foi avisado com o tempo: meu filho, tu vai seguir uma missão, mas não é todo mundo que vai te aplaudir, não. Não é todo mundo que vai estar lá para te ouvir, não. E tá tudo bem, por isso que você tem que saber para quem você fala. Por isso você tem que saber para quem é a sua marca. Porque o profeta Isaías foi avisado que a mensagem dele não era para todo mundo. E quando ele entendeu isso, ele se comprometeu mais ainda. Vai ter aqueles que vão duvidar, vão ter aqueles que vão desacreditar, vai ter aqueles que vão rir, vai ter aqueles que não vão entender, nem todo mundo vai querer seguir. Aqui nas redes sociais é assim. Vai ter aqueles que não vai querer saber de você, não vai te seguir jamais, ou vai seguir, vai deixar de seguir. Então, Deus enviou você para semear. Ele não disse para você que todas as sementes que você ia plantar iam nascer. Mas ele enviou você para semear. Para colocar na terra boas sementes. Então a cura ela não depende do número de seguidores, mas da sua intensidade, da sua capacidade de entrega.
da sua compreensão de que a sua marca pessoal não é sobre números, não é sobre dancinha, não é sobre vídeos engraçadinhos. É sobre transformação de mente, de coração, de renovação. Essa é a missão. Olha. Minha maquiagem ficou mais ou menos boa. Mais ou menos boa. É sobre a sua integridade, a sua entrega. Então, Isaías 6 nos trouxe essas 5 lições maravilhosas. A primeira lição foi... Deixa eu voltar aqui no negócio. Toda marca começa com um encontro real com o propósito eterno. Essa aí foi a primeira lição. A segunda lição é reconhecer a sua vulnerabilidade. Entender que a sua vulnerabilidade é um ato de coragem. Entender que sua vulnerabilidade também é poder. A terceira lição que Isaías traz é: você precisa ser tocada antes mesmo de ser enviada. Deus precisa te curar, te restaurar para te enviar para a missão que Ele tem para você. Quarta, a marca com propósito nasce de um chamado claro. Deus tem um chamado para você. E esse chamado, ele é único, ele é seu, ele é claro. E Deus já implantou no seu coração a sementinha do seu chamado. E a última lição, 5, nem todos entenderão, mas a sua missão é semeada na fidelidade. Seja fiel, entenda que a sua mensagem não é para todo mundo e siga o seu caminho, construindo a sua marca. Então, Isaías 6 nos mostra que marcas que curam nascem de mulheres curadas. Se encontrar com Deus, reconectar com as suas dores, permitir que você seja transformada, responder o seu chamado e, por último, caminhar com fidelidade. Essas foram as lições de Isaías 6 para a construção da sua marca pessoal. E lá dentro do programa Mensageiro Digital, a gente trabalha todo esse processo, a gente constrói todo esse processo. A gente vive esse processo lá dentro do programa. E se você quiser saber mais sobre o programa, lá nos stories tem um link na bio, ou nos stories, e tem um link na bio também, para você clicar e começar hoje mesmo a sua jornada de restauração e construção de marca pessoal. Vai lá, clica lá e vem comigo nessa jornada. E nós chegamos ao fim do nosso encontro. Todos os dias nesse horário entre 9 e 10 nós temos esse encontro ao vivo, onde nós crescemos, aprendemos e falamos sobre marca. E também falamos de fé, como a nossa fé pode nos direcionar na construção da nossa marca pessoal. E obrigado por você ter ficado até o fim comigo. Beijos e até o nosso próximo encontro.